Começa agora o podcast Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista brasileiro e um dos curadores da série de podcasts Cruzamentos Literários, no qual conversamos com escritores de língua portuguesa para saber como pensam o mundo, a literatura e, em especial, o universo do nosso idioma. No programa de hoje temos a presença da escritora Ana Paula Tavares, que nasceu na cidade de Lubango, província de Huila, na região sul de Angola. Doutora em antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, Ana Paula Tavares desenvolveu pesquisas nos campos tanto da literatura quanto da história e da etnografia. Paralelamente, Ana Paula Tavares desenvolveu uma obra literária muito importante no cenário da literatura em língua portuguesa, e uma obra que alterna livros de poesia, como Ritos de Passagem, O Lago da Lua, Ex-Votos e Manual para Amantes Desesperados, com narrativas em prosa e antologias de crônicas, que aparecem em livros como O Sangue da Buganvília e Um Rio Preso nas Mãos, este último lançado recentemente no Brasil em 2020. Em 2004, Ana Paula Tavares recebeu o Prêmio Mário Antônio de Poesia da Fundação Calouste Gulbenkian pelo livro Dizes-me Coisas Amargas como os Frutos. Em 2007, o Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola pelo livro Manual para Amantes Desesperados. Ana Paula Tavares, é um prazer tê-la aqui no Cruzamentos Literários. É uma série de encontros em que a gente promove justamente um cruzamento de olhares a partir da literatura e seu enraizamento em diferentes pontos do mundo que se fala e se escreve em língua portuguesa. O que significa a língua portuguesa para a história e para a cultura de Angola? Bom, o contacto com a língua portuguesa é muito antigo. Eu não direi para todo o território que é hoje Angola, nomeadamente o sítio onde eu nasci é um lugar onde a língua portuguesa chega muito tarde, chega principalmente com os missionários no século XIX, enquanto que outras regiões de Angola têm contacto com a língua portuguesa desde o século XVII, principalmente, não é? Há catecismos feitos em língua portuguesa, latim e kikongo, língua portuguesa, latim e quimbundo, mas para a língua dos pastores, do local onde eu nasci, do local onde eu realmente aprendi o que era ter um olhar sobre a minha realidade, é muito mais tardia esse contacto. Portanto, o contacto, são muitos contactos, muitos cruzamentos, muitas ideias, não é? E acontecem em tempos históricos diferentes. Portanto, o peso e a realidade dessa mesma língua é diferente para as regiões de Angola, não é? É verdade que a escrita está muito associada à língua portuguesa, não é? Porque as nossas línguas, as línguas banto, são línguas da oralidade. Elas são fixadas pela escrita, mas baseando-se em processos que têm a ver com as grafias das línguas latinas, não é? Essa oralidade também para mim é muito, muito, muito importante, não é? Eu diria que Angola tem várias relações e relações diferentes com a língua portuguesa. E que em Angola essa forma de falar a língua portuguesa é uma forma angolana de falar a língua portuguesa com tonalidades, acentos e realidades diferentes. Eu gostaria de desenvolver um pouco essa questão, mas antes, já que você fez menção mais de uma vez à região da qual você veio, de Angola, eu queria que você descrevesse para nós o que é essa região, que eu sei que fica ao sul de Angola. É uma região ao sul de Angola, situada num planalto da Huila, portanto são cerca de 2.000 metros de altura. Portanto, é tudo diferente, a geográfica,
geomorfologicamente, as estações do ano, as duas estações do ano, são muito diferentes do resto do território. Há frio ali, não é? Há frio e sol de montanha, não é? E é uma região de pastores, é uma região daquilo que os cientistas sociais normalmente chamam o círculo do leite, não é? É uma região onde antigas migrações de povos que trouxeram gado de outras regiões africanas se fixaram. Né? Fixaram e desenvolveram a sua forma de organizar o mundo com as suas andanças, digamos assim, as suas transumâncias, a busca contínua de terrenos, ervas, capins mais fortes para alimentar o gado. Portanto, há muita itinerância, há muita realidade que foi passando pelos meus olhos enquanto crescia, não é? E, ao mesmo tempo, há a realidade branca, digamos assim, a realidade colonial, na qual eu fui educada, criada. A escola era uma escola colonial, o liceu era um liceu colonial, a entrada na faculdade ainda se fez em tempo colonial, e essa realidade estava completamente separada da outra realidade dos povos pastores. A minha língua materna é mesmo a língua portuguesa, porque desde muito pequena, eu ainda não tinha 1 ano de idade, e fui entregue a padrinhos portugueses, o que era um costume da época, não é? Pais com mais dificuldades em relação à criação dos filhos, entregarem os filhos para serem criados por padrinhos, era assim que se chamava, era uma espécie de uma instituição, padrinhos portugueses com maiores possibilidades para estudar, para crescer dentro da cultura portuguesa, não é? E esses meus padrinhos instituíram ali no sítio onde eles moravam, não é? Instituíram, recriaram a sua própria aldeia, a aldeia de onde eles eram originários aqui de Portugal, não é? Eu cresci com laranjeiras, figueiras, morangos, couves, todos os hábitos, não é, da tradição portuguesa. A música que se ouvia em casa era música portuguesa, não é? Os poucos livros que havia em casa eram livros da tradição portuguesa. Eu fui educada para ser uma portuguesa, não é? A ideia deles era formar uma menina muito bem educada, que sabia cozinhar, tratar da roupa, arrumar a casa, e que um dia provavelmente iria casar com um português, não é? Ter muitos filhos e ser assim. Portanto, a ideia deles era mesmo essa, mas desde muito pequena, não posso dizer a idade, mas talvez entre naquele período de mudança entre a escola primária e o liceu e o secundário, não é? Eu tive a ideia de que qualquer coisa não batia muito certo ali, porque tinha uma inveja grande daquelas outras mulheres que apareciam na paisagem, não é? E que para mim eram mulheres muito livres, muito belas, que falavam uma língua que eu não entendia, mas que me parecia, soava aos ouvidos como uma canção, como uma longa litania, não é? Que me fazia falta. Eu não sabia como chegar a ela. Nada do que eu lia, estudava, me indicava um caminho para chegar a essas mulheres, não é? Tudo quanto eu estudava me trazia para o Tejo, Coimbra, Lisboa, Portugal e a Europa, e nada me falava do continente africano, não é? Mas diante dos meus olhos havia uma outra paisagem, havia uma outra gente que eu queria muito conhecer. E, portanto, assim que pude, fui à procura de como saber essas coisas, como saber alguma coisa dessas pessoas, como entender essa mesma língua que eu não falava, não é?
não consegui ser proficiente na língua, mas o caminho da poesia foi realmente uma forma de procurar outra maneira de dizer esse estranhamento, aquilo que eu sentia, não é? Foi esse caminho, essa procura, esse fascínio que toda essa sociedade que não vestia como eu, que não pensava como eu, que resistia ao colonialismo na sua forma, às vezes aparentemente quieta e sossegada, não é? Mas que resistiu à missionação, que resistiu ao cristianismo, que resistiu ao colonialismo, mantendo as formas ancestrais de viver, de cuidar dos bois, de criar as suas próprias formas de organização, de respeitar as formas de poder, de pensar o mundo na sua filosofia própria de entender o mundo, não é? Isso para mim era um universo do qual eu não tinha a chave. Eu fui à procura desse universo. E essa procura se deu primeiro na literatura, através da poesia, ou pelos seus estudos de antropologia, história, etnografia? Primeiro a poesia, realmente. Eu descobri pela poesia, não é? E muitas vezes não era preciso ser uma poesia de autores africanos. Eu cheguei aos autores africanos muito mais tarde, mas eu descobri que pela poesia, que a poesia me abria portas, não é? De grande sedução, não é? E ao mesmo tempo de grande risco, que me permitiam, não é? De alguma maneira chegar a esses pontos das minhas interrogações. E, portanto, a poesia foi um caminho que começou muito cedo, muito antes de chegar à antropologia ou à etnografia. Mas é verdade que a leitura de certos trabalhos, certos ensaios, muitas vezes feitos por missionários e que, portanto, tinham uma ideia muito objetificada do outro, né? Uma ideia desses pastores como objetos, como integrantes da paisagem, mas foram importantes para mim para chegar até eles, porque entre linhas, não é, havia descrições de hábitos, de costumes, da importância do leite como instrumento de hierarquização da sociedade, do papel da mulher, da função da mulher. Portanto, por vias travessas, eu fui encontrando respostas para muitas das minhas interrogações. E você desenvolve também essa temática tanto na poesia quanto nas suas crônicas. Você também tem uma obra em prosa, mas sobretudo crônicas e essencialmente poesia. A forma de se apropriar desses temas, nessas duas formas de expressão literária, é muito diferente? Eu penso que não, tanto que muitas das críticas que são feitas ao meu trabalho, né, dizem que a minha escrita em prosa é poética, não é? Talvez porque esse seja o caminho que eu sei percorrer melhor, ou com mais à vontade. E, portanto, digamos que em matéria de oficina, de método de trabalho, de procura e de arrumação, as técnicas são muito parecidas, não é? Aquilo que depois sai, o resultado desse trabalho, é que é muito diferente. E muito diferente porque depois há todo um tempo de investimento sobre o trabalho, não é? Muitas vezes há um rascunho que fica pronto e há um rascunho, e sobre esse rascunho, quando eu trabalho, a questão da poesia e a questão da prosa põe-se de maneira diferente, não é? Eu rearrumo as coisas de maneira muito diferente se estou a trabalhar poesia ou se estou a trabalhar a prosa, não é? Mas o ponto de partida tem linhas que se cruzam, não é? Tem ideias que se cruzam. E eu muitas vezes dou com rascunhos meus, onde a partir de um poema eu depois escrevi uma história. Ou o contrário,
muitas páginas escritas que poderiam ser uma história e que depois são rasuradas e expurgadas e palavras deitadas fora, tanta vai resultar no poema, né? Não porque o poema seja a sobra, não é isso que eu quero dizer, é porque o que estava ali, não é? Tinha a forma de poema e só eu é que não estava a conseguir ver, não é? No fundo tinha enchido aquilo de bordados, não é? E o avesso era o poema, não é? E exigia de mim todo aquele trabalho de tirar, deitar fora. Mas dizia eu, muitas vezes o ponto de partida é o mesmo. São linhas que se cruzam, são ideias que aparecem, são memórias que vêm com toda a problemática que a nossa memória tem, não é? Aquilo que ela tem de bom e às vezes que ela nos engana, não é? Mas são pontos de partida muito, muito semelhantes. É interessante que você falou desse trânsito entre a poesia e a crônica, esse trabalho mais de anotação, de reflexão, que também tem algo de ficcional, né? Porque recentemente foi publicado no Brasil, mais especificamente em 2020, o livro Um Rio Preso nas Mãos, que é uma antologia de crônicas, em que, de fato, nós chegamos ao livro como se fosse um livro de crônicas, mas encontramos lá textos, por exemplo, sobre a língua banto, das línguas e das expressões e da tradição poética angolana em confronto ou em contato com outra tradição linguística, que é a portuguesa, mas há também textos que são pequenos poemas em prosa, né, textos em prosa que são muito poéticos e concentrados, textos muito curtos, que a gente poderia qualificar como poemas em prosa, e há também criação de uma personagem, a Ana na palavra. Crônicas, além de dialogarem com a linguagem poética, serem escritas numa linguagem que não se distingue da linguagem poética, também tem um lado ficcional, né? Como é que surgem essas crônicas que têm um caráter ficcional e que mostram um pouco também do seu trabalho como prosadora, como romancista, que é um trabalho talvez menos conhecido dentro da sua bibliografia? Você é mais vista como uma poeta e cronista. Como que é a criação de uma certa ficcionalidade e de personagens dentro das suas crônicas? E quem é a Ana na palavra? Eu andei muito tempo à procura de uma personagem que pudesse ao mesmo tempo ser uma personagem da ficção e reunir todas aquelas mulheres das quais eu sou tributária pelo número de histórias que me contaram, pela capacidade de verbalização de memórias muito, muito, muito antigas e que elas, em vários momentos do dia, das tarefas cotidianas, porque as mulheres de todo o mundo não têm muito tempo para estar sentadas, não é? Só a contar histórias, não é? Nós temos a personagem masculina, mesmo nas civilizações da oralidade, temos a personagem masculina que é um profissional contador de histórias, não é? E não precisa fazer mais nada. Ele está sentado diante da comunidade e conta a história, né? Ele é o dono da palavra, digamos assim. E eu encontrei depois já no meu trabalho de investigação, no meu trabalho de campo, encontrei alguns desses profissionais da palavra e o título que eles tinham nas línguas banto que eu conheci, não quer dizer que as falo, conheci, não é? A tradução era muito próxima dessa ideia, na palavra. Quer dizer que ele era o senhor da palavra. E eu não tinha equivalente para a mulher, porque eu sempre encontrei extraordinárias contadoras de história, mas que, ao mesmo tempo que contavam a história, estavam sempre a fazer outra coisa qualquer. Ou era um cesto, não é? A entrelaçar fios para surgir um cesto, ou uma vasilha de barro, ou a cozinhar, o ato de cozinhar, não é? E ao mesmo tempo contando uma história, histórias essas que se destinavam a dar lições aos mais novos, a nós, mais novas, e ao mesmo tempo manter aquela coesão das tradições mais antigas para que elas não se perdessem, não é? E então eu não encontrava uma forma de designar isso. E então, de repente, surgiu-me Ana na palavra. Ana, em Kimbundu e noutras línguas banto, quer dizer filha, filha da palavra.
E, portanto, foi isso que me ajudou a criar essa personagem. Ela é a contadora de histórias, ela é a detentora da memória do grupo, mas é mais do que isso. Ela também cozinha, ela também trata das crianças, ou trata de quem está doente, ou faz as mesinhas necessárias para curar. Portanto, essa personagem de fascínio, depois de ter pensado muito, e eu acho que Filha da Palavra está próximo, não resolve tudo, não é? Mas está próximo dessa ideia que eu tenho, de alguém que conhece profundamente a palavra e como articular e juntar a palavra para que o todo coerente surja, não é? E ao mesmo tempo aquelas mãos não estão paradas, ela não está sentadinha, sossegada, a exercer a sua função de contadora de histórias. Ela é a filha da palavra, né? Tudo quanto sai da boca é qualquer coisa que tem impacto, que cumpre uma função, que atinge um determinado público, né? E foi por isso que eu criei essa personagem da ficção. Perfeito. Ana Paula, agora uma pergunta que eu formulo a partir de algumas coisas que você mencionou a respeito da sua própria poética, seja na poesia propriamente dita, seja na crônica, que é a questão da tradição, a questão do estranhamento cultural, a questão da mulher. E dentro dessa temática que aparece em vários dos seus livros, a gente é levado a pensar sobre a recepção das literaturas de países africanos fora de Angola, fora de Moçambique, fora de Cabo Verde, que é uma recepção muito marcada pelas questões históricas, pós-coloniais de um lado, e pelas questões identitárias de outro, né? Ou vamos dizer assim, essa característica que há no mundo dos países que foram colônias de Portugal, que é esse enfrentamento de etnias diferentes, como acontece em Angola, em Moçambique, aqui no Brasil, de onde eu falo. Bom, eu gostaria de saber se esses temas que aparecem na sua obra e que estão também presentes em obras de outros autores de Angola, de Moçambique, não são muitas vezes lidos fora dos países de origem, apenas dentro desse registro pós-colonial e identitário. O que você acha desta avaliação? Porque me parece que a sua história, de um lado, atende a esta recepção, vai ao encontro dessa recepção, mas se diverge dela, no sentido de que você tem um trabalho com a literatura, com referências poéticas que não são exclusivamente angolanas, até de autores brasileiros, que dão uma autonomia poética ao seu trabalho, que muitas vezes é colocada num segundo plano em nome da questão da mulher, a questão angolana, a questão histórica. Então, você como ensaísta, pesquisadora, professora queria saber o que você acha dessa maneira como a literatura de um país como Angola vem sendo recebida fora de Angola, se ela não fica um pouco reduzida às questões históricas e identitárias. Bom, isso é um fenómeno que não tem como ser controlado, eu acho. Cada texto é lido de maneiras completamente diferentes e às vezes bizarras. O texto, muitas vezes quer dizer, há digamos, um preconceito, não é? Conjunto de ideias que preside à leitura. Mas isso é um risco que todo escritor corre. Eu hesitei muito tempo em publicar coisas porque havia essa ideia de dizer, mas ninguém vai perceber nada do que eu estou aqui a dizer. Porque eu achava que tudo aquilo que eu fazia era tanto a resposta às minhas próprias interrogações. Eu sou mulher, mas que mulher sou eu? Dos pastores ou não sou dos pastores? Eu tinha um terrível medo que a minha poesia fizesse o mesmo trabalho que a etnografia, a objetificação colonial já tinha feito. Eu tinha muito medo de que a minha poesia fosse um olhar sobre o outro e não o meu olhar, as minhas inquietações. E eu sei também que muitas vezes a leitura
Quer dizer, vai para lá daquilo que presidiu a criação, não é? No meu próprio país, a primeira publicação foi alvo de uma série de mal-entendidos que até hoje eu não sei explicar, não é? Fui lida como uma pessoa que falava ou abordava os assuntos de uma forma sexualmente explícita, não é? De uma forma um pouco brutal, não é? Quando eu hoje cada vez mais, e quando leio aqueles poemazinhos do Ritos de Passagem, eu acho que há ali uma inocência assumida e clara, porque eu hoje tenho o peso dos anos que passaram, da velhice, das coisas que fui estudando, e na altura não, na altura era muito mais a vivência, era muito mais o peso, o enorme peso daquela vida toda que eu estava a viver, e era muita coisa. Eu tinha assistido à independência de Angola, não é? Não se assiste impunemente, não é, à passagem de um regime de opressão colonial a um regime independente, não é? E isso era tão grande, não é? Ao mesmo tempo era a independência de Angola, mas era a guerra ali ao lado. É? A guerra a consumir-nos, a consumir os jovens, tudo isso era tão excessivo que eu não tinha propriamente tempo para pensar se era uma mulher sexualmente resolvida ou não. Quer dizer, eu não estava a falar de mim, eu estava a escrever uma poesia que me ultrapassava, não estava a fazer autobiografia, nada disso. E, no entanto, na altura, no meu próprio país, as coisas foram lidas e extrapoladas de uma forma que a mim própria me deu bastante vontade de rir, quer dizer. E ao mesmo tempo, vontade de rir e até satisfação, porque com essa fama, um livrinho que talvez se destinasse a ficar guardado nas prateleiras, acabou por esgotar. Porque as pessoas iam à procura lá do tal escrita alternativa que no fundo não estava lá. Mas é interessante porque você fala que este livro, de certa maneira, foi lido erradamente, digamos assim, no seu próprio país, em Angola, e, no entanto, é nesse livro que está um verso que acabou circulando muito entre os seus leitores, que encerra um dos poemas, em que o seu eu lírico escreve: vou para o sul saltar o cercado. De alguma maneira, você já anunciava ali um desejo de não ficar confinada às questões do seu país, da sua língua, da sua cultura, das particularidades angolanas. Ou seja, o livro talvez tenha sido lido como algo que fugia um pouco das temáticas que você estava testemunhando na época, falando de questões do corpo, da sexualidade, da mulher, mas havia algo de profético já nesse livro que você está, de certa maneira, colocando num lugar secundário dentro da sua obra. No entanto, ele já aponta para a sua maturidade poética. Estou enganado? Era, no fundo, uma aspiração, Manuel. Eu era, quer dizer, eu aspirava a escrever, já que tinha que escrever, não é? Porque foi quando eu decidi publicar, assumi essa função de escrever. Já que tinha que escrever, eu tinha essa aspiração de dizer mais alguma coisa, de dizer para lá do simples enunciado da luta, da libertação, quer dizer, porque a libertação para mim não se esgotava apenas na luta. A libertação para mim tinha começado naquele dia que foi o 11 de novembro de 1965. E eu aspirava a que as mulheres pudessem realmente tomar a palavra e dizer coisas que não podiam dizer até aquele momento, não é? Aspirava, essa era realmente um profundo desejo. Era muito mais uma aspiração cá dentro, qualquer coisa que me dizia: não, eu tenho que dizer alguma coisa que salte a fronteira daquilo que já foi dito, daquilo que anda a ser repetido durante tanto tempo, não é? Essa ideia, de certa maneira, de saltar o cercado, não é? Essa ideia de fugir à fronteira, essa ideia de contestar os limites, não é?
era muito mais uma aspiração do que se eu tivesse um plano concreto, bem organizado, dizer agora vou escrever desta maneira. Não era uma profunda aspiração. Por isso é que eu acho que esse livro é tão ingênuo, tão naivo. Era uma aspiração grande eu dizer, pronto, chegámos a um momento de charneira, né? Chegámos a um momento em que Angola proclamou a sua independência e, do ponto de vista literário, há caminhos outros para percorrer. Tem que se ouvir outras vozes a dizer outras coisas. As mulheres deste país vivem, morrem, adoecem, têm filhos, amam, precisam dizer isto, dizer outras coisas e não ficar outra vez na mesma ideia de ser companheira, de ser aquela que fica na sombra, etc. Não, precisa de se afirmar. Essa era a minha aspiração. Perfeito. É interessante que você considere este livro ingênuo, mas ele é a resposta mais complexa à minha pergunta, de como a literatura de países africanos muitas vezes é reduzida à questão histórica, à questão colonial, à questão identitária, e você já nos explicou que já no seu primeiro livro você, ao mesmo tempo, queria tratar da realidade angolana, mas saindo deste confinamento a uma temática que hoje talvez seja responsável por uma leitura meio unidirecional da literatura dos países africanos. Ou seja, você já intuía isso no seu livro inicial, seu livro de estreia. E depois você desenvolve outras temáticas, sem deixar de ter um olhar para a realidade angolana, para a realidade africana, até porque você tem trabalhos acadêmicos sobre esses assuntos. Você desenvolve uma série de temáticas que são muito pessoais suas e que me parece, aí é a minha pergunta, que tem algumas tônicas dominantes. Uma é a questão do corpo da mulher, que aparece de maneira muito forte num livro como O Lago da Lua, e também a questão do sagrado vivido não dentro de um sagrado tradicional angolano, até porque você sempre teve uma relação de estranhamento com as religiões, com a cultura angolana na qual você nasceu, por conta das circunstâncias pessoais do seu amadurecimento, mas é um sagrado numa relação pessoal sua com o sagrado, que tem referências antropológico-culturais da tradição, mas que é elaborada dentro de uma visão muito particular, muito subjetiva, e que aparece, por exemplo, num livro cujo título já indica essa noção de sacralidade, que é um livro intitulado Ex-Votos. Então eu queria que você falasse um pouco, para a gente conduzir a nossa conversa para o final, falasse um pouco dessas duas dimensões, a do corpo e do sagrado, que aparentemente parecem ser dimensões contrapostas, né? Uma mais física, outra mais espiritual, uma mais material e a outra mais transcendental. Queria saber como é que essas duas temáticas são elaboradas dentro da sua obra, nestes dois livros que eu mencionei, que são Os Votos e O Lago da Lua, ou em outras obras que você queira mencionar, por favor. Em relação à questão do corpo, é verdade, eu tive uma atenção particular. Primeiro porque havia uma herança colonial pesadíssima em relação à objetificação do corpo do africano em geral, mas principalmente do corpo da mulher. Era uma invisibilidade que a mim me transtornava completamente, não é? Era como se elas fossem completamente invisíveis. E nós, depois da independência, quero eu dizer, continuámos herdeiros dessa visão da mulher invisível. Agora disse, desculpa esta formulação, mas é que elas continuaram completamente invisíveis. Havia coisas que para mim, chegavam assim ao cúmulo da indignação. Por exemplo, eu vivi em várias cidades angolanas depois da independência. E em todas essas cidades, por causa da guerra, faltava água, faltava luz, portanto as coisas, os bens essenciais ao cotidiano faltavam. E uma das coisas que a mim me balançava, me dava muita preocupação, era que
na hora matinal de se ir trabalhar, de se ir para o emprego, sei lá, às 8 horas da manhã, se nós olhássemos à volta nas diferentes cidades onde eu vivi, eram principalmente homens que se deslocavam para os diferentes sítios do emprego. Mas eu levanto-me cedo, habitualmente, levanto muito cedo. E, portanto, se eu recuasse no dia para 2 horas antes, para as 6 da manhã, para as 5 da manhã, e olhasse, eram apenas mulheres e crianças que percorriam a cidade inteira carregando baldes com água, baldes, frascos, tudo o que pudesse, garrafas, tudo o que pudesse conter água, né? Eu dizia, há aqui um desequilíbrio, né? Continua aqui um desequilíbrio, continua aqui a haver uma coisa que não faz muito sentido. Porque é que são elas que continuam a ser os animais de carga, não é? Aquelas que resolvem todos os problemas, e porque é que o seu corpo, não é? A sua visão do corpo continua a ser iludida de tudo quanto é obra romanesca, obra poética, etc. Porque é que elas não são donas do seu próprio corpo? Porque é que elas não falam dos seios, das mãos, dos olhos? Continuava a haver esse silêncio que me custava imenso. E foi uma tentativa de romper esse silêncio que foi escrito O Lago da Lua, onde eu tentei falar da Lua, porque a Lua regula os ciclos, regula tudo isto, né? Eu tentei falar dos amores das mulheres, não é? Com o Ozouro, por exemplo, e o facto de haver personagens que tinham amores, que se apaixonavam, que manifestavam, que verbalizavam esse mesmo amor. Eu fui dando conta que, no fundo, o horizonte de expectativa, mesmo dos meus colegas, mesmo dos meus amigos, era que as mulheres continuassem caladas a trabalhar e a cumprir a sua função de mães da família, não é? E, portanto, que a sociedade continuava muito patriarcal, muito o homem, não é? A mulher à volta, não é? As mulheres, não é? Portanto, isso foi essa mesma... foi uma tentativa, eu não sei se consegui, mas eu tentei falar de várias coisas, por uma mulher que se apaixona, uma mulher que mata, que pode matar, uma mulher que tem feridas que não saram. Tentei tocar nesses aspectos que eu não via trabalhados de outra maneira. Em relação ao sagrado, eu tenho que confessar que, sendo uma incré, portanto uma não crente, o fascínio do sagrado persegue-me desde miúda, né? Desde miúda que eu achava que todas as combinações, certas coincidências, por exemplo, árvores estranhas que apareciam no meu caminho, com as raízes à mostra, algumas delas cheias de pregos, portanto, que eram, mais tarde vim a perceber, realmente ex-votos, ou poderiam entrar nessa categoria de ex-votos. Cada prego daqueles significava uma promessa, ou o cumprimento de uma promessa, não é? Sítios do caminho onde eu encontrava vinho, garrafas de vinho abandonadas, partidas, não eram propriamente sítios onde eu tivesse encontrado os despojos de alguma festa ou de alguns... Não, eram despojos cerimoniais. E, portanto, tudo isso foi exercendo um enorme fascínio. Depois também fui lendo muita coisa, quer do Brasil, quer de Portugal, ligada a essas promessas, desde pinturas muito naíves, feitas em promessa à Nossa Senhora dos Caminhantes, ou assim, por causa da cura milagrosa da filha. Antes de escrever esse livro, ou quando reunia material para escrever esse livro, visitei alguns sítios de Angola onde havia essas árvores entrelaçadas, bifurcações estranhas, né? Espécies de altares
onde havia caveiras e chifres de bovinos expostos, e visitei ao mesmo tempo antigas capelas portuguesas, algumas abandonadas, onde havia em cera todo o tipo de objetos os mais estranhos possíveis, pernas, braços, cabeças, olhos, seios. Eu vi todo o tipo de objetos e fui reunindo muito material. Eu reuni imenso material para poder escrever esse livrinho tão pequenino que se chama Ex-Votos. Mas isso realmente é o meu fascínio pelo sagrado, não é? Fascínio por uma zona que não faz parte de mim, que acredito que não exista, não é? Mas que realmente há coisas que não param de me surpreender e que vou encontrando ao longo da vida. Eu, aliás, era um livro do qual eu gostaria de escrever um segundo livro, aproveitando algum do material que reuni. É interessante como um livro sobre questões do sagrado, escrito por uma mulher, uma poeta, que não é crente, resulta numa obra tão imageticamente forte, porque talvez seja dos seus livros aquele em que as imagens são mais concisas e ao mesmo tempo mais violentas, mais fortes mesmo, impactantes do ponto de vista da expressão de contrastes entre realidades objetivas e a sua sombra de transcendência. É muito interessante esse livro e talvez seja fruto justamente desse olhar ateu sobre uma realidade espiritual, religiosa, e daí cria-se esse atrito que resulta nesse livro de imagética tão forte, tão violento até certo ponto, só que uma violência do sagrado. Eu penso que só uma incré, como eu costumo dizer, não é? Uma não crente, é que tem essa coragem, esse atrevimento, não é? De se meter com coisas, não é? Com coisas que a ultrapassam um bocadinho. Portanto, foi um grande atrevimento, eu considero um grande atrevimento. Mas é verdade que eu gostava de escrever um segundo livro sobre o mesmo tema. Você considera um grande atrevimento e nós, leitores, consideramos grande poesia. Ana Paula Tavares, muito obrigado pela sua participação aqui no Cruzamentos Literários. Foi um prazer essa conversa com você. Muito obrigada, Manuel. Obrigada. Eu é que fiquei muito contente com a nossa conversa. Obrigada. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários, que é o resultado de uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos. Eu me despeço de todos os que nos acompanharam aqui e deixo o convite para o nosso próximo programa que vai ao ar no final de maio. Até o próximo Cruzamentos Literários. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos.